Bom dia, meus amores. Hoje é terça-feira, dia 17 de novembro, e hoje nós temos avaliação de matemática e geometria. Então, vamos lá. Nossa avaliação de matemática. O primeiro exercício está pedindo para você colorir a fração que está pedindo. Então, nós temos aqui frações próprias, frações impróprias, né? Nós temos frações maiores que a unidade. Então, você vai estar colorindo e depois você vai... Primeiro, o número 1, você vai colorir as frações de acordo com o que está sendo pedido. O número 2, você vai retirar daqui de cima quais as frações impróprias. Número 2, tá aqui, você vai observar as frações e você vai dizer, marcar com X quais que são menores que a unidade, tá? Esse é o número 3. O número 4 tem algumas frações aqui, você vai marcar para a tia Mônica. Coloca aqui a parte escura. Nas figuras abaixo, as áreas escuras são partes tiradas do inteiro. A parte escura, que equivale a 3/5, você vai marcar. Na número 5, tem que fazer um cálculo. Tem 48 alunos numa sala, sendo que 2/6 delas estão vazias. Só que eu não quero saber quantos que estão vazios, eu quero saber quantos estão ocupados. Você vai ter que fazer o cálculo da fração da quantidade, mais uma operação aí. É tipo um probleminha, eu quero o registro das operações aí, tá? O número 6, tá falando que a Sara fez um bolo e repartiu com seus 4 filhos. O João comeu 3 pedaços, o Pedro comeu 4, a Marta comeu 5 e o Jorge não comeu nenhum pedaço, sabendo que ele foi dividido em 24 pedaços, tá? Que parte do bolo foi consumida? Calcula aí que você vai saber, tá? É uma proporção, uma equivalência, uma fração equivalente aí. Observe os números fracionados. Aí você vai colocar P para fração própria, I para imprópria e A para aparente. Número 8, tá pedindo para você escrever essas frações em forma de número misto. O que é número misto? Parte inteira e parte fracionária, tá certo? O número 9 tá pedindo para você transformar a fração imprópria em número misto. O que você tem que fazer? Vai ter a parte inteira, vai ter a parte fracionária. E aqui você tem um número misto. Como é que você transforma ele em fração imprópria? Tudo isso nós já aprendemos. Faça com atenção. O número 11, você vai calcular a fração da quantidade. O que você tem que fazer? Lembra? Tá aqui, ó, 3/4 de 3.424. Pega o numeral, você tem que fazer 2 operações aí. O que você tem que fazer? Eu quero registro, tá escrito aqui, registre as operações. É para registrar, a continha tem que estar aqui. Tanto dividir quanto de multiplicar. Já até falei o que tinha que fazer, né? Nós temos 2 probleminhas no número 12. Letra A. André tinha R$320. Sua avó lhe deu 2/5 dessa quantia. Com quanto ele tem agora? Você vai calcular a fração da quantidade, fazer mais uma operação para você dar a resposta. Lembrando que tem que ter as operações e resposta, poder ter um certo inteiro aí. Atenção. Letra B. Joaquim comprou um agasalho de R$216. Deu uma quantia de entrada e ficou devendo 2/3 do valor do agasalho. Então, você calcula 2/3 do valor que custou o agasalho e faz a outra operação para saber, né? Quanto que ele ficou devendo, quanto que ele deu de entrada, tá? Presta bastante atenção. Número 3, escreva 3 frações equivalentes para cada fração dada. Então, tem aí 3/5, eu quero 3 frações equivalentes. Como que você acha a fração equivalente? Nós já estudamos. Número 14, essas são frações equivalentes? Está perguntando se sim ou se não. Você vai colocar S para sim e N para não. Presta atenção que não está igual que
que você fez, tem alguma coisa diferente. Então, não vai copiar do caderno, não, senão de repente você erra. E o número 15, você vai calcular o valor de x, quanto para tornar essa fração equivalente. Tia Mônica já deu essas atividades, tia Mônica ensinou como se faz, então presta bastante atenção. E a segunda avaliação de hoje é uma fração de geometria. Como nós trabalhamos ângulo, nós vamos lá, né? O primeiro exercício tem aí vários ângulos, nós temos, né? Quantos ângulos há nessa parte colorida aqui? Nessa parte colorida aqui, tá muito clarinho, né? Mas quantos ângulos eu tenho aqui? Presta atenção, conta direitinho. Aí tá perguntando qual o ângulo de maior medida. Não é para você medir, tá? É para você ver qual que é o maior ângulo, tá? E colocar. Como é que você vai colocar o ângulo? A ou B, ou A ou D, ou A ou C, tá? Nós já aprendemos isso. E qual é o de menor medida? Aí, o segundo exercício é para você escrever se o ângulo é agudo, se ele é obtuso, se ele é reto ou se ele é raso, tá? Não é para medir, é só para escrever. Observa o ângulo, a abertura dele e escreve aí. No número 3, sem medir, encontre as medidas dos ângulos. Por que tá falando sem medir? Porque eu já tenho aqui. Esse ângulo mede quanto? Se um desses ângulos aqui mede 25, quanto que vai valer o outro? Quanto que vai medir? Se você observar, já tem a medida de um. Então, você consegue calcular a do outro, pela medida desse ângulo aqui, tá? Lembrando que esse ângulo aqui é um ângulo raso. Quanto que mede o ângulo raso? Né? Se eu já tenho uma medida de um, quanto que vai valer o outro? O quarto exercício, você vai observar os relógios, tá? Nós temos 4 relógios. Está perguntando que os ângulos formados pelos ponteiros dos relógios são representados pela letra X. Então, tem aqui 4 letras X. O relógio que forma o menor ângulo. Qual que tem o menor ângulo? É o do relógio 1, do 2, do 3 e do 4. Número 5. Se girarmos o ponteiro do marcador em 120 graus, sobre qual quadrante ele ficará? Né? Se eu for girar em 120 graus, aí você vai utilizar, aí você utiliza seu transferidor, ou você gira e vê mais ou menos em qual quadrante vai ficar. Número 6. Eu tenho um ângulo aqui de 45 graus. Esse ângulo é o quê? Agudo, raso, reto ou obtuso? Marcar com X. 7. Um instrumento utilizado para medir ângulos. Qual que é o nome dele? Número 8. É para observar essa rampa, tá vendo aqui? Aí tá dizendo aqui, ó. A letra que corresponde ao vértice. Qual que é o vértice? Nós temos, o ângulo ele tem lados, vértice e abertura. Qual que é a letra que indica o vértice aqui? Aí nós temos o outro exercício, que é o exercício de número 9. Se você observar que nós temos um instrumento que a gente mede, que no caso aqui, né, tá escrito qual que é, tem as medidas e tá pedindo para você determinar o ângulo AOE. AOE, onde que ele tá? Né? Tá perguntando que ângulo que é esse? Ele é agudo, se ele é reto, se ele é obtuso. O número 10, para você observar o ângulo AOD. Mesma coisa. E o número 11, você vai completar. Um é formado por duas semirretas que partem do mesmo ponto. O que é isso? O ponto onde a semirreta se encontra é como é que chama o ponto onde que as semirretas se encontram? E os do ângulo são formados pelas duas semirretas. O que é formado pelas semirretas? Todas essas atividades praticamente você tem no seu caderno. Se você prestar atenção, tudo tem lá falando de ângulo. Não tá igual, mas se você pesquisar, você, tira notão.
Então, bastante atenção aí nas atividades de matemática e de geometria. Registra em matemática todas as operações que estão sendo pedidas para serem feitas, por favor, tá? Registra, não se esqueça.